Olá, amados! Vocês já ouviram uma oração capaz de mudar destinos? No primeiro capítulo de 1 Samuel, nós vamos conhecer Ana, uma mulher estéril que transformou a dor dela em milagre com uma oração cheia de fé. Será que a perseverança dela pode nos ensinar algo hoje? Vamos descobrir como é que Deus ouve corações sinceros e o que isso significa para você nos dias de hoje? Então, fica comigo até o final para poder entender por que Ana foi inspiração e continua sendo para muitas mulheres em todos os tempos. Bora? Então, deixe o seu like, compartilhe ao final com quem você ama, eu vou te lembrar, e vamos começar a leitura de Ana, capítulo 1. Hoje eu vou ler na Bíblia Almeida, deixa eu confirmar aqui, se é essa aqui, Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, bora, vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Olha que amor lindo, né? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Olha aí, o que a gente já leu em Juízes, com Sansão? Pois é. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, não saía uma palavra da boca. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade, a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual
e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que... Ai, fico emocionada. Que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Oh, meu Deus do céu! Que história linda, né? Bom, nós vimos o capítulo 1 inicia com o nome de Eucana. Parece um nome até feminino, né? Mas é um nome masculino, que era um homem temente a Deus, que tinha 2 esposas, Penina, que tinha filhos, e Ana, que era estéril. A ausência de filhos trazia, assim, muita tristeza para Ana, né? Especialmente porque Penina constantemente a provocava, humilhando, assim, por sua condição de estéril, né? E naquela época era possível ter 2 mulheres quando uma era estéril. Provavelmente Ana foi a primeira esposa de Eucana, mas ele a amava tanto que não a dispensou. E aí casou com Eucana e continuou com Ana. E uma das suas visitas anuais ao tabernáculo em Siló, ou Shiló, né, Ana derramou a sua alma diante de Deus. E com lágrimas ela fez um voto prometendo dedicar o filho que ela tanto desejava, caso ele atendesse. E aí o sacerdote Eli estava ali observando, julgou Ana de uma forma equivocada, né, como a gente leu, achando que ela estava embriagada pelo movimento dos lábios, sem falar nada, sem ouvir nenhuma palavra. E após as explicações, ele a abençoou e declarou que Deus iria realizar o desejo do coração dela. Aí Ana voltou para casa 100% confiante. E assim nasceu Samuel, que é o pedido a Deus dela, né? Deus deu a ela essa bênção e ela dedicou ao Senhor, ainda na infância. E o capítulo termina com Ana cumprindo a promessa a Deus, entregando ele ao profeta no tabernáculo, em Siló. Aí eu te pergunto, que lições a gente pode extrair para aplicar em nossa vida deste primeiro capítulo? A gente viu que Ana transformou a sua dor em oportunidade de buscar a Deus com simplicidade, com submissão, entregando seus problemas nas mãos de Deus. Nós entregamos, pegamos de volta, entregamos, pegamos de volta. A gente nunca toma uma decisão radical como ela tomou. Por isso que muitas coisas não acontecem na nossa vida. E ela nos ensina que orações fervorosas e alinhadas ao coração de Deus podem mudar circunstâncias. Ela era uma mulher infértil e gerou. Olha o milagre de Deus, olha o que Deus faz. Ou seja, oração sincera tem poder, porque nós temos um Deus poderoso. E apesar da alegria de receber o tão desejado filho, ela também manteve a palavra dela e consagrou Samuel ao Senhor, mostrando que ela era uma mulher íntegra e fiel. Quando a gente faz promessa, a gente tem o dever de cumprir. Será que a gente tem cumprido as nossas promessas, tanto para Deus quanto para as outras pessoas? Outra coisa que me chama atenção também é saber que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A resposta para a oração de Ana não vem imediatamente, né? Ela orava, há quantos anos ela estava casada, há quantos anos ela pedia, se derramava aos pés do Senhor.
Mas a paciência dela, a confiança, a resiliência são exemplos de como devemos lidar com os nossos tempos de espera. A gente não sabe quantos anos ela sofreu chorando e pedindo a Deus um filho, né? Vamos refletir agora para a gente poder extrair insights? Como é que você lida com as provocações que parecem ser impossíveis de suportar na sua vida? Isso é muito importante. Será que as suas orações têm sido feitas com a mesma fé que Ana demonstrou? Avalie, só você pode avaliar. Será que você tem sido fiel às promessas e aos compromissos que você fez com Deus e com outras pessoas? Também só você sabe. E as pessoas com as quais você se comprometeu. Pensa nisso, anote, reflita. Isso é muito importante. Vamos conversar com Deus agora? Ai, Pai, obrigada por mais um livro que a gente começa a ler a partir de hoje. Repleto de histórias que a gente vai estudar capítulo por capítulo. E com certeza nós vamos tirar muitas reflexões e lições para aplicar na nossa vida. Neste primeiro capítulo, a gente já viu que mesmo assim, em situações aparentemente impossíveis, a tua providência divina está sempre disponível. Quantas mulheres estéreis na Bíblia, o Senhor vem assim nos mostrando desde o início, né? Para que a gente possa ter certeza que o milagre é teu. Ai, Deus, isso nos faz pensar sobre um versículo bíblico que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas apresentem seus pedidos a Deus em oração e súplica com ação de graças. Eu amo isso, essa passagem. A história que o Senhor escreveu é assim, um grande enredo com personagens que passam de uma história a outra, nos envolvendo, para a gente poder entender a nossa própria história. Porque, olha só, Samuel foi assim o maior profeta de Israel na transição de Juízes, que a gente leu, antes de Ruth, indo para a monarquia. Ai, Pai, então muito obrigada por todas essas histórias incríveis que a gente vai se envolvendo e ampliando a nossa visão além da nossa própria história. E nós oramos em nome de Jesus, Pai, pedindo misericórdia para a história do nosso país, como o Brasil precisa do Senhor agora, Pai, mais do que nunca. Amém e amém. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, que essa seja uma semana abençoada, uma semana de respostas, uma semana de decisões dos nossos representantes no parlamento, que eles tomem a decisão certa e que venha dos Estados Unidos o socorro que tanto esperamos também. Porque em breve nós vamos ver os nossos filhos, netos, sobrinhos netos agradecendo e contando uma história que os Estados Unidos nos salvou, para que a gente não venha a ser uma ditadura com ditadores, um comunismo. Meu Deus do céu, Senhor, livra-nos de todos os males. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, amados, amanhã tem mais. Eu já ultrapassei do tempo aqui. Ai, minha oração ultrapassou o objetivo do nosso livro. E amanhã vamos para 1 Samuel, capítulo 2. Beijo, deixe o seu like e compartilha com alguém que você ama. Fui, tchau.